Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu estou fazendo um vídeo aqui num setup um pouco diferente, né? Para responder algumas dúvidas para vocês em relação à virtualização, tá? Muitos dos nossos vídeos se baseiam em virtualização ou máquinas virtuais, né? Então muitos dos vídeos do canal aqui Projeto Root, eles são feitos utilizando aí máquinas virtuais como o próprio VirtualBox ou até mesmo o Proxmox como uma solução de virtualização. Recentemente eu lancei aqui no canal Projeto Root vídeos sobre o VirtualBox, né? Então nós temos uma playlist inteira sobre o VirtualBox, mas entre os vídeos que não foram relacionados nessa playlist está o processo de instalação do VirtualBox. Então hoje o propósito é fazer a instalação do VirtualBox em sistemas operacionais Windows e Linux, tá? Para quê? A função do VirtualBox, apenas para contextualizar um pouco vocês, a utilização do VirtualBox ele serve para quando você precisa instalar um sistema operacional sem precisar instalar de fato no teu computador, né? Por exemplo, quando eu faço laboratórios, eu acabo utilizando o VirtualBox para fazer a instalação de um sistema operacional para que eu possa demonstrar para vocês esse procedimento. Então, eu não precisaria formatar o meu computador, fazer a instalação do sistema na própria máquina. Eu poderia utilizar o VirtualBox como um programa, digamos assim, né? Para quem não entende muito bem o conceito, o VirtualBox ele é um programa que ele vai ter a capacidade de instalar computadores, né? Ou seja, eu pego o meu computador real, digamos assim, aquele computador que está fisicamente na minha frente, eu vou instalar um sistema operacional nele, pode ser Windows, pode ser Linux, o que for, e eu vou instalar um programa chamado VirtualBox. Esse VirtualBox ele é um programa como qualquer outro programa no teu computador, só que a característica dele é fazer com que tu consigas ter diferentes outros sistemas operacionais dentro do teu próprio computador. Isso é uma característica bem interessante que veio ali entre os anos 2000, pelo menos eu conheço ali na entrada dos anos 2000, é que veio, na época vinha o primeiro software de virtualização assim de máquinas virtuais, era o VMware. Então tu instalava o VMware para poder testar um outro sistema operacional. E hoje isso se difundiu tanto na área de tecnologia, e é bem interessante essa característica de utilização de softwares que te permitam a utilização de diversos sistemas operacionais. Então, quando eu trouxe ali a playlist de VirtualBox no canal Projeto Root, essa playlist ela é específica para quem já conhece a tecnologia, para quem já conhece a funcionalidade do VirtualBox. Então esse vídeo que eu vou fazer agora para vocês, ele tem a característica de mostrar como fazer o processo de instalação. De como fazer o processo de instalação do software VirtualBox. Com isso, você pode instalar, não precisa ser uma pessoa muito experiente na área de tecnologia, mas você pode mesmo instalar o VirtualBox no seu computador e fazer testes de outros sistemas operacionais. Vou dar um exemplo bem prático que eu quero saber como é que é um Linux. Eu não preciso formatar o meu computador, perder o meu sistema operacional, os meus dados, para testar um Linux, para saber se eu vou saber usar um Linux ou se eu vou gostar daquele Linux. Então eu instalo o VirtualBox e dentro do software VirtualBox eu consigo administrar outros sistemas operacionais. Aí eu vou fazer a instalação para teste, para degustação ou até mesmo para adaptação ou até a atualização de um novo sistema operacional. Então, com esse propósito é que eu lanço hoje o vídeo para vocês, a instalação do VirtualBox. E se você ficar interessado aí em saber mais sobre o VirtualBox, vai ter na descrição deste vídeo o link para a playlist completa, aí sim, para fazer a administração de uma forma mais profissional do VirtualBox. Então, espero que vocês gostem aí desse vídeo, que vai ficar aí para vocês com a instalação do VirtualBox e essa contextualização da utilização do VirtualBox. Espero que vocês gostem aí do vídeo e vamos para o laboratório. Você sabia que pode contribuir para o canal Projeto Root? Não?
Na nossa página principal existe um ícone chamado Quero apoiar o canal. Ao clicar no link, você será direcionado para a nossa plataforma Wiki, diretamente na página de apoio, onde você vai encontrar os players apoia.se para um apoio recorrente mês a mês, para apoios individuais, ou seja, você pode especificar o valor, fazer a sua contribuição uma única vez. Então você pode utilizar o player PicPay para fazer esse processo, o player PayPal e também o player Nubank. Todos eles estão sendo informados na nossa Wiki e você pode contribuir com qualquer quantia para manter o nosso canal ativo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Então beleza pessoal, como eu acabei de comentar com vocês, a relação da instalação do VirtualBox. Então vamos imaginar agora que você esteja no seu Windows. Eu vou começar a instalação aqui pelo Windows 7. A instalação ela tende a ser um pouco igual em sistemas Microsoft, mas eu vou mostrar tanto no Windows 7 quanto no Windows 10 o processo de instalação então do VirtualBox. O primeiro passo que você vai fazer é obviamente estar com o seu equipamento ligado, o seu sistema operacional Windows 7 já inicializado, e você vai abrir o seu navegador. Eu vou utilizar aqui o Chrome como um exemplo. Você poderia utilizar o Opera, Firefox ou o navegador que você preferir, mas eu vou abrir aqui pelo Chrome, e no Chrome eu vou abrir o site oficial do VirtualBox, que é virtualbox.org. Então ele vai estar aí para vocês, é virtualbox.org, e nesse site vocês vão conseguir ter acesso então ao software de virtualização do VirtualBox. Tá? Então vamos aguardar ele carregar. Abrindo o site então do VirtualBox, tá? Vocês vão ter essa página aqui, a página principal, mas logo de cara já tem um botão aqui do VirtualBox, Download VirtualBox 6.1. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, a versão mais atual do VirtualBox é a versão 6.1. Se você está assistindo esse vídeo em um tempo onde a versão mais atual não é 6.1, não tem problema, o processo de instalação segue o mesmo fluxo, tá pessoal? Então basta fazer a instalação do software mais atual. Neste momento é a versão 6.1. Então eu vou clicar aqui nesse retângulo, não tem como não encontrar esse botão, tá? Mas se vocês não encontrarem esse botão, pode ser que a página mude o layout, mas atualmente é aqui esse botão de download. Mas tem aqui à esquerda, ao lado esquerdo, vocês vão encontrar ali a opção de download, tá? Nesse caso eu vou clicar aqui nesse retângulo e ele vai me direcionar para a página de download. Então eu preciso explicar para vocês, o processo de download se dá em duas etapas, tá? A primeira etapa é propriamente o software VirtualBox, e a segunda etapa seria um software complementar ao VirtualBox, que é necessário para o bom funcionamento das máquinas virtuais. Bom, nesse caso aqui, ele mostra aqui o VirtualBox binário, tá? Então a versão binária, ou seja, a versão instalável do software. E nós temos aqui as plataformas suportadas, tá? No caso aqui nós temos o Windows Host, que é o nosso caso. Nós temos OS X Hosts, Linux Distributions e Solaris, tá? No nosso caso, nesta máquina é o Windows Host. Então eu vou clicar aqui Windows Host e ele vai começar a fazer o download do software VirtualBox, tá? Então notem que ele vai mostrar agora o software sendo baixado nesta máquina, e nós vamos aguardar o download terminar. Pronto, agora que terminou o processo de download, eu vou fazer o segundo download do site. Se vocês notarem na parte abaixo ao download, nós temos um outro aplicativo aqui, VirtualBox, a versão do VirtualBox, e aqui tem assim, Oracle VM VirtualBox Extension Pack. O que é esse pacote de extensão aqui? Bom, imagine que você tem o seu computador agora. Nele você instalou um sistema operacional e provavelmente o seu sistema operacional precisou ser instalado alguns drivers, como por exemplo, driver de vídeo, driver da placa de rede, driver da placa Wi-Fi e por assim em diante. Tá? Então nesse caso nós precisamos instalar esses pacotes de drivers, digamos assim, para o VirtualBox. E esse pacote de drivers é chamado pela Oracle de VirtualBox Extensions Pack. Então, ou pacote de extensões, como queiram chamar. Há duas maneiras de se fazer essa instalação.
eu posso fazer o download nesta própria página ou após o software VirtualBox sendo instalado no computador. Nesse caso, eu vou optar por fazer este download aqui. Tá? Então eu vou clicar aqui em How Supported Platforms, ou seja, ele vai baixar o Extension Pack para minha máquina e ele vai fazer esse download da mesma maneira que nós acabamos de fazer o download do VirtualBox. Então lembrando, eu não fiz a instalação ainda do VirtualBox, eu estou baixando o software VirtualBox e estou baixando também um complemento para o VirtualBox. Notem que o processo ele é muito mais rápido, pois é um pacote menor. Agora que nós fizemos o download tanto do VirtualBox quanto o do pacote de extensão, nós vamos fazer a instalação do software VirtualBox. Então, nós podemos clicar aqui mesmo nessa janela e ele vai abrir o instalador. Tá? Então, eu vou clicar uma vez e ele vai solicitar então que eu faça a instalação do software VirtualBox. Então, nessa tela agora ele vai solicitar permissão para que eu consiga fazer a instalação. Então, eu vou clicar aqui em executar e ele vai prosseguir a instalação. Então ele vai abrir um instalador para fazer essa instalação do software. Então agora a instalação é no modo Wizard. Então nós vamos clicar em Next. Ele vai solicitar aqui algumas informações, como por exemplo os módulos do VirtualBox. Como eu mantenho uma instalação padrão e eu recomendo, não vou modificar nenhum procedimento neste caso agora. Então, se vocês notarem, ele vai identificar aqui uma localização, geralmente é C2.Program Files, Oracle, VirtualBox. Se você gostaria de colocar em uma outra unidade, em outro local, só clique em Browse e coloque ele em outro destino, como por exemplo uma unidade de SSD ou até mesmo um HD com maior espaço para armazenar as VMs. Mas nós sabemos que as VMs podem ser armazenadas em outro local. Então aqui fica a critério de quem for instalar. Eu mantenho uma instalação padrão. Então vou clicar em Next. Aqui dessa maneira eu mantenho o padrão, então está tudo selecionado. Então ele vai criar um ícone no menu, vai criar atalhos no desktop, vai criar atalhos na barra do menu iniciar e vai registrar os arquivos associados ao VirtualBox. Vamos proceder com a instalação clicando em Yes. E vamos clicar em Install. Então nesse momento ele vai fazer o processo de instalação do VirtualBox no computador. É padrão ele solicitar as permissões agora de módulos que o VirtualBox vai instalar no teu computador. Então ele provavelmente vai perguntar se eu confio em algum dispositivo chamado Oracle VirtualBox, como por exemplo teclado, mouse, interface de rede. Então é comum ele fazer essas perguntas no procedimento de instalação. Então em alguns momentos vocês vão visualizar na tela essa solicitação. Neste caso ele está perguntando se eu quero realmente usar o Oracle VirtualBox, ou seja, ele está solicitando que eu permita a instalação desse software no meu computador. Como eu estou utilizando o Windows 7 e que por padrão vem o controle de conta de usuário, ele fica notificando se um software vai ser instalado. Então nesse caso aqui ele está me perguntando se eu quero autorizar essa instalação. Então eu vou clicar em sim e autorizar o processo de instalação. Então nesse caso agora ele concluiu a instalação e nós vamos clicar aqui para ele inicializar o VirtualBox. Não tem problema, o complemento nós vamos instalar a seguir. Então vamos clicar em Finish. Ele vai abrir então o VirtualBox. Então eu não preciso mais utilizar o navegador, vou fechar ele. Notem que agora eu possuo o software VirtualBox instalado no meu computador. É claro que nesse caso aqui ele está sem máquina virtual nenhuma, mas ele já está funcional. Agora, lembrando, eu preciso instalar o complemento. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou vir em arquivo, deixa eu maximizar essa janela. Vou vir aqui em arquivo e notem que eu tenho aqui algumas opções. Eu já demonstrei em vários vídeos como utilizar o VirtualBox. Se eu for aqui em preferências, eu vou identificar agora dentro desta opção o extensões. Então eu tenho aqui a guia extensões. Dentro da guia extensões eu tenho como fazer a instalação dessa extensão que eu comentei com vocês, que é o Extension Pack. Então eu vou clicar aqui nesse maisinho
e ele vai fazer então o processo aqui de instalação. Ele já chamou lá da pasta dos downloads, não tem problema, ele vai identificar apenas o arquivo de extensão e eu vou clicar em abrir. Mas antes de eu clicar em abrir, lembram que eu comentei que eu poderia fazer o processo de instalação de outra maneira? Sim, se eu abrir aqui o download, eu vou abrir aqui a pasta downloads do usuário, vejam que o ícone aqui está verdinho, tá? Então se eu utilizar aqui com o botão direito e Open, ou seja, ou dar 2 cliques, ele também vai executar o processo de instalação, tá? Então fica a critério de você, você pode utilizar dessa maneira aqui ou pode dar 2 cliques no ícone do Station Pack, tá? Então vamos clicar em abrir e ele vai fazer esse processo de instalação agora do Station Pack. Vai perguntar se eu quero instalar, então aqui ele já está dizendo o que ele vai instalar. Ó, você está prestes a instalar um pacote de extensões do VirtualBox. Os pacotes de extensão complementam as funcionalidades, né, a funcionalidade do VirtualBox e podem conter programas que podem ser potencialmente danosos ao seu sistema. Verifique a descrição abaixo e continue apenas caso tenha obtido o pacote de extensão de uma fonte confiável. Ou seja, pode haver alguns pacotes na internet que não são confiáveis ao VirtualBox, então sempre baixem do site oficial. Então aqui ele está dizendo o que ele vai instalar. É interessante que nós tenhamos ideia do que é que ele está instalando, o que é essa extensão. Então ele vai te dar suporte a USB 2.0 e USB 3.0, a Webcam, VirtualBox RDP, PXE for Home, criptografia de disco e suporte a NVMe. E fora otimizações do próprio hardware que vai ser virtualizado. Então vamos instalar e ele vai perguntar aqui se eu concordo com o termo de uso. Vamos clicar em aceito e ele vai fazer o processo de instalação. Notem que nesse caso ele vai solicitar novamente que o usuário permita essa instalação. Então vamos clicar em sim e continuar com a instalação. Pronto, o pacote do Oracle VirtualBox Station Pack foi instalado com sucesso. Notem que agora ele vai marcar aqui, ó, a versão do Station Pack, ele vai marcar como ativo. Ok. Nesse momento agora eu posso utilizar o VirtualBox para criar máquinas virtuais. Ó. Então eu posso já criar uma nova máquina virtual e utilizar ele normalmente. Tá? Então eu posso instalar o Windows 7, o Windows ou Linux ou o sistema que eu quiser. Ó, as versões do Windows 9, desde o Windows 3.1 até o Windows 10. É claro que quais os recursos que eu vou precisar? Bom, eu vou precisar de recursos que a minha máquina dispor. Ou seja, eu tenho uma máquina com 16 GB de memória RAM, um disco de 1 TB na minha máquina, no meu computador, e eu instalo no meu sistema operacional o VirtualBox. Obviamente que eu não posso ultrapassar o limite de hardware da minha máquina real, tá? Nem tem como fazer isso, pois travaria o sistema. Então nesse caso, se eu tenho uma máquina com 16 GB e um HD de 1 TB, o que eu posso fazer aqui? Criar tantas máquinas a memória do meu computador permitir e a quantidade de disco que permitir. Obviamente que quanto mais máquinas eu criar, mais recursos eu vou utilizar do meu computador real. Então tem que ter muito cuidado na hora de criar máquinas virtuais. Ah, eu quero testar um sistema Windows. Bote com 2 GB, com 4 GB, conforme a sua memória. Tá? Não coloque a sua memória máxima. Coloque ali pelo menos 10% para cada máquina. Dependendo, se for um servidor, tu pode inicializar ele até com 512 MB de memória, não tem problema algum. Se é um desktop, aí entre 1 GB e 2 GB já funciona, tá? Então vai depender muito da tua utilização, mas se tu quiser testar um sistema operacional, tu pode começar ali com 1 GB de memória para esta máquina virtual, tá? Então agora, aqui é a utilização básica. Não vou tratar neste vídeo sobre a utilização básica do VirtualBox, pois já tem, né, na playlist de VirtualBox, o qual está incluído esse vídeo, e também tem um link na descrição. Tá? Então leia toda a descrição do vídeo para saber completamente sobre o VirtualBox. Tá? Esse vídeo atende apenas a instalação do VirtualBox. Agora o procedimento é fazer a mesma instalação em outros sistemas operacionais. Vamos agora para o Windows 10 fazer a mesma instalação. Agora que estamos no nosso Windows 10, eu também vou fazer o mesmo procedimento. Aqui eu tenho o navegador, o Internet Explorer, ou Edge, ou o navegador que for, tá? Não tem problema, como essa máquina foi
instalado apenas o básico, eu vou utilizar aqui o Microsoft Edge. Mas o processo é igual. Então nós vamos entrar no site virtualbox.org e vamos fazer o download também do VirtualBox. Novamente a versão 6.1, vamos baixar para o Windows Hosts, ele vai fazer o processo de download, nós vamos salvar e também vamos fazer a instalação do Extension Pack, como nós acabamos de ver. Tá? Se você chegou diretamente agora aqui, nós precisamos instalar o software VirtualBox e também o software Extension Pack, que é um pacote aí adicional ao software VirtualBox. Então, no site nós temos aqui o Extension Pack para todas as plataformas e nós vamos clicar nele para fazer também o download. Vamos salvar também. Então notem que o processo de instalação é basicamente o mesmo. A única diferença que vai existir de fato vai ser quando nós formos lá para os vídeos em Linux, tá? Então a instalação tanto no Windows 7 quanto no Windows 10, ela segue exatamente o mesmo padrão. Só que eu estou mostrando porque eventualmente pode ter algum inscrito que tenha o Windows 7, outros que tenham o Windows 10, então eu vou mostrar em ambos os sistemas. Como nós já fizemos o download dos dois softwares necessários, nós vamos clicar em abrir a pasta. Nós vamos observar agora na pasta aqui, nós temos os dois arquivos aqui na máquina. Tá? Então nós vamos clicar no instalador, primeiramente no instalador do VirtualBox, para fazer a instalação então do software VirtualBox. Então lembrando, aproveitando que estamos na pasta, notem que aqui ele está sem identificação. Lá no Windows 7 eu fiz a instalação do Extension Pack por dentro do VirtualBox. Nesse caso agora eu vou mostrar como funcionaria por fora do VirtualBox. Eu vou fazer o processo de instalação do VirtualBox nessa máquina, porém o Extension Pack eu vou fazer com o VirtualBox fechado. Tá, pessoal? Então, apenas para que fique claro para vocês que existem dois modos de fazer essa instalação. Então, novamente, aqui o instalador é do formato Wizard, então nós vamos clicar em Next. Novamente, não vamos modificar nenhuma configuração padrão do software. E ressalto novamente que eu também poderia modificar a localização da instalação, não é o nosso caso. Next e vamos instalar. Install. Então nesse caso agora ele vai fazer o processo de instalação do Oracle VM VirtualBox 6.1.12, que é a versão mais recente atual no momento da gravação desse vídeo, onde nós vamos instalar então o software VirtualBox nesta máquina com o Windows 10. Então notem que ele solicita a permissão de instalação, tá? Então nós vamos clicar em sim e ele vai começar o processo de instalação. Lembrando, como eu comentei lá no início do vídeo, ele poderia solicitar permissão para a instalação de componentes como o controlador USB, controlador de rede, controlador de vídeo talvez, entre outros controladores, tá? Então nesse caso aqui ele está perguntando se eu confio nesta instalação, eu vou clicar em instalar. Notem que nesse exato momento, no meio da instalação, ele já identificou que o Oracle Extension Pack faz parte de um software conhecido. Agora há pouco o ícone dele estava branco, estava num formato que não era identificado pelo sistema. Agora ele já sabe que esse software aqui pertence ao VirtualBox. Tá? Então eu não vou inicializar o VirtualBox no momento, tá? E vou clicar apenas em Finish para fazer o processo de instalação do Extension Pack por fora do VirtualBox. Tá? Ele simplesmente agora concluiu o processo de instalação do VirtualBox. Então se eu notar aqui na área de trabalho, eu vou minimizar tudo, eu posso até fechar o navegador, eu não vou mais utilizá-lo. Tá? Apenas para não consumir recursos da máquina. Notem que eu já tenho o software VirtualBox instalado, porém eu não tenho o Extension Pack. Duas coisas podem acontecer. Primeiro, quando eu não instalo o Extension Pack e abro o VirtualBox, ele vai me solicitar essa instalação do Extension Pack. Então eu posso fazer a instalação através do próprio VirtualBox. Eu não confio muito na instalação automática porque muitas vezes ele não solicita essa instalação automática. Foi o que aconteceu ali no Windows 7. Então eu abri o VirtualBox e ele não solicitou
de imediato a instalação do Extension Pack. Pode acontecer, tá? Algumas vezes, quando tu abre o software VirtualBox, ele já solicita a instalação de um complemento, tá? Então, ó, aqui nesse caso, ele novamente ele não pediu para que eu fizesse a instalação do Extension Pack. Algumas vezes, ao abrir o VirtualBox, ele já solicita a instalação. Então, eu vou fechar aqui o VirtualBox e vou fazer a instalação por fora. Então, como eu mostrei para vocês, eu tenho já o download do Extension Pack. Eu vou clicar uma vez nele, ou pode ser duas, tanto faz. Eu vou clicar uma vez com o botão direito do mouse, ou duas vezes com o botão esquerdo, né, e clicar em Open. Tá? Ele vai então abrir este software. Notem que ele já abriu o VirtualBox e já está pedindo para instalar então o Extension Pack. Então vamos clicar em instalar. Ele vai solicitar também que eu leia a licença do VirtualBox e clique em eu concordo. E nesse momento então ele vai fazer a instalação do Extension Pack no VirtualBox. Tá? Então aqui obviamente que ele vai pedir novamente permissão, eu vou dizer que sim. E ele está fazendo o processo de instalação então do Extension Pack. Pronto, o pacote de instalação foi instalado com sucesso. Também eu clico em OK e eu já posso utilizar então o VirtualBox para criar máquinas virtuais e utilizar ele conforme a necessidade. Tá, pessoal? Então no Windows 7 nós já fizemos a instalação, no Windows 10 também já fizemos a instalação. Agora vamos instalar esses mesmos aplicativos em sistemas Linux. Então eu vou começar com o Linux Mint, que é o Linux que eu utilizo para gravar vídeo para vocês. Eu vou instalar lá no Linux Mint também o VirtualBox, tá? Então vamos para lá. Pronto, agora que nós estamos no Linux Mint, nós estamos utilizando aqui o Linux Mint 20, tá? Que é a última versão. Nós vamos fazer então a instalação do VirtualBox no Linux Mint. Bom, primeira coisa, eu posso fazer a instalação da mesma maneira como o Linux me permite fazer por linha de comando, eu também posso fazer por linha de comando. Mas, como por linha de comando é um pouco mais avançado, e para quem está começando agora a utilizar o VirtualBox, eu vou então mostrar para vocês como fazer através do mesmo procedimento que nós fizemos agora em Windows. Tá? Então eu vou fazer através do site, eu vou fazer o download do aplicativo VirtualBox através do site do VirtualBox. Talvez possa ser feito por linha de comando, se você sentir à vontade não tem problema, o procedimento é bem simples também. Mas nós vamos aqui trabalhar com o VirtualBox, virtualbox.org. Nós vamos também baixar a versão 6.1, notem que eu sempre vou direto, link de download, só que agora ao invés de fazer o download para Windows, eu tenho aqui Linux Distributions, ou seja, distribuições Linux, e é aqui que eu vou clicar. Quando eu clico neste item, ele vai me jogar para uma página de download apenas para sistemas Linux. E aqui eu tenho diversas versões, ó. Então notem que inclusive as orientações de instalação via linha de comando estão aqui embaixo, ó. Então se você quiser instalar por linha de comando, tem todas as informações aqui. Então como eu estou utilizando um Linux Mint 20, então notem que eu tenho aqui as opções para Oracle Linux 8, Red Hat Enterprise Linux 8, CentOS 8, Oracle Linux 7, Red Hat Linux 7, CentOS 7, Oracle Linux 6, Red Hat 6, CentOS 6, Ubuntu 19.10/2004. O Linux Mint ele é baseado no Ubuntu. E quando nós temos ali a informação que é o Linux Mint 20, eu tenho aqui também a informação de que o Linux Mint que nós estamos utilizando é baseado no Ubuntu 20. Então logo eu vou baixar a versão para o Ubuntu 19.10/2004. Nós vamos clicar nessa opção, ele vai perguntar o que eu quero fazer. Bom, eu posso salvar este arquivo, então nós vamos salvar o arquivo clicando em OK. Novamente nós precisamos fazer a instalação do Extension Pack, então nós vamos fazer a instalação do Extension Pack. Ora, mas onde é que está o Extension Pack? O Extension Pack está lá na primeira página, então eu vou clicar aqui em Downloads. E lembrando que o Extension Pack ele funciona para todas as plataformas, ó. Então eu vou baixar aqui também o Extension Pack. Então não importa se é para Windows ou Linux, o Extension Pack é o mesmo. Tá? Então vamos salvar o arquivo e ele vai fazer o download deste arquivo. Agora, onde e como fazer a instalação? Bom, como nós sabemos,
todo sistema ele precisa ter a pasta de usuário, assim como no Windows nós temos a pasta do usuário Downloads, no Linux nós também temos a mesma pasta. Então eu vou abrir aqui o meu explorador de arquivos, né? Como queiram chamar aí, arquivos, explorar os meus arquivos aqui para identificar eles. Então aqui eu vou utilizar aqui na pasta Downloads. Notem que eu vou ter agora 2 arquivos também. Eu vou ter o primeiro arquivo aqui, é o Station Pack. Ele nós não vamos utilizar no momento. Nós temos aqui ao lado o próprio VirtualBox. Lembrando, como eu comentei, o VirtualBox para Linux ele tem uma segmentação. Então nós temos ali um VirtualBox 6.1, 6.1.12. Ali está a subversão, não tem problema, mas é para Ubuntu AMD64. Esse não serve. Então eu vou clicar 2 vezes nele. Ele vai abrir o software de instalação de softwares dentro dos sistemas operacionais Linux. Geralmente a sua distribuição vai ter esse software. Se não tiver, você pode chamar por linha de comando. Neste caso, nós vamos utilizar ele por interface gráfica. Então, aqui ele está informando que precisa ter mais 6 pacotes instalados. Então, nós clicando em detalhes, ele vai listar os softwares que são necessários para fazer a instalação do VirtualBox. Então, se vocês quiserem acompanhar, identificar, ver na internet o que cada um deles faz, não tem problema. Mas como eu preciso desses pacotes aqui, desses softwares adicionais, eu vou clicar em fechar e depois eu vou clicar em instalar pacote. Então nesse caso, agora ele vai fazer a instalação do software VirtualBox no meu sistema Linux. Tá? Aqui então ele está perguntando, os softwares adicionais serão instalados. Vamos instalar? Sim, continuar. Ele vai solicitar obviamente que a senha do usuário. Tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar a senha do usuário, que é o usuário que nós estamos utilizando neste momento. Eu vou clicar em autenticar. Ao fazer esse procedimento, ele vai começar a fazer a instalação. Se eu clicar em detalhes, ele mostra exatamente o que está sendo feito. Tá? Então vamos aguardar aqui que ele vai mostrar aqui nessa tela aqui a instalação. Então ele está lendo a base de dados e vai começar o processo de instalação dos pacotes adicionais, ou seja, dos softwares que são necessários para que o VirtualBox funcione no Linux Mint. E todo o processo vocês podem acompanhar aí. Então notem que após fazer a instalação, ele volta para a mesma tela, onde informa que a mesma versão já está instalada, ou seja, ele só verificou se já está instalado o VirtualBox. Todo software que for feita a instalação no Linux, ele vai informar depois se ela já está instalada. Seria a velha forma de dizer que foi instalado com sucesso por interface gráfica. Tá? Então aqui ele só está informando que já foi instalada a versão. Então vamos fechar aqui essa janela e o software VirtualBox ele já se encontra no sistema. Se vocês notarem e digitarem aqui Oracle, ele já vai estar instalado ali, Oracle VM VirtualBox. Eu posso fazer a instalação do software Station Pack através do próprio Oracle VirtualBox. Eu posso criar um atalho se eu quiser, mas da mesma maneira eu poderia vir aqui em preferências e eu poderia então fazer a instalação através das extensões, tá? Então é só clicar aqui e localizar o arquivo, mas eu vou fazer diferente. Eu vou cancelar, vou fechar e vou clicar aqui com o botão direito diretamente na Station Pack. Então clicando com o botão direito em cima dela, ele vai abrir aqui com o gerenciador de arquivos compactados ou com outra aplicação. Eu vou escolher abrir com outra aplicação e vou selecionar aqui o Oracle VirtualBox. Então vamos abrir aqui Oracle VirtualBox e vamos clicar em OK. Notem que agora ele já faz o mesmo procedimento. Então ele já identificou agora o ícone ali, ficou verde, tá? Identificando que é uma extensão do Oracle VirtualBox e eu vou clicar em instalar. Então novamente, também eu vou clicar aqui em eu concordo, é ao contrário os botões, então eu discordo e eu concordo. Então eu concordo e ele faz agora a solicitação da senha do usuário. Então novamente eu tenho que preencher esta senha. Vou clicar em autenticar e ele vai fazer então a instalação do Station Pack no VirtualBox que está no Linux Mint. Então vamos aguardar o processo. Ele concluiu com sucesso e novamente eu já posso utilizar então o VirtualBox, tá? Então eu posso clicar aqui em arquivo e verificar nas preferências Extension Pack, nas extensões está instalado,
Tá, pessoal? Se eu quiser desinstalar um Extension Pack, tem aqui ao ladinho, ó, remover o pacote. Então, de repente, lançou uma atualização do Extension Pack, eu baixo a nova versão, desinstalo a anterior e instalo uma mais recente. Tá? Então, esse é o procedimento de instalação aqui, tanto para Windows quanto para Linux é o mesmo. Agora nós vamos instalar o VirtualBox em um sistema também que é muito utilizado aqui por nós no projeto root, que é o Debian. E nós vamos instalar o VirtualBox no Debian 10 Desktop. Então vamos lá para o nosso Debian. Então no Debian 10 nós vamos utilizar aqui, como está instalado o GNOME, tá? Nós vamos instalar aqui através do Firefox. Nós vamos abrir então a página do virtualbox.org. Então vamos abrir o Firefox. Então virtualbox.org. Ele vai abrir a página agora do VirtualBox, download do VirtualBox 6.1. Novamente, eu já estou na página de download, eu já sei que eu vou precisar do Extension Pack, então eu vou clicar diretamente aqui para fazer o download do Extension Pack. Se você caiu direto aqui nessa parte, saiba que nós precisamos baixar o VirtualBox e o Extension Pack. Então vamos salvar este arquivo e vamos clicar aqui em Linux Distributions. Então vamos verificar quais são as versões disponíveis. Então nós temos aqui para várias distribuições, incluindo Debian 10. Então eu vou clicar aqui no Debian 10 e ele vai fazer então o download deste software para o Debian 10. Então VirtualBox para o Debian 10 está sendo feito o download. Eu posso acompanhar aqui o processo de download. Após fazer o download, eu posso clicar diretamente aqui para abrir o arquivo e ele fazer a instalação do software VirtualBox. Tá? Nesse caso aqui ele abre o próprio software de instalação do Debian, ele não faz a instalação conforme no Linux Mint. Nós temos que fazer de uma maneira um pouco diferente. Então vou fechar aqui, vou abrir diretamente o arquivo através dos arquivos, tá? Nós vamos ir em downloads e aqui onde diz .deb, eu vou clicar com o botão direito. Vou clicar em propriedades, vou ir em permissões e clicar aqui em permitir a execução como programa. Tá? Vou clicar aqui nessa opção e vou fechar. Ao fazer isto, agora eu consigo fazer a instalação dele. Deixa eu maximizar aqui, clicar com o botão direito, abrir com outro aplicativo e aqui eu vou selecionar instalação de programa e vou clicar em selecionar. Agora, o software de instalação de programas do Debian 10 vai fazer o processo de instalação. Então, nesse caso, ele está verificando aqui se o pacote é correto e eu vou clicar em instalar. Tá? Então, vamos clicar em instalar. Ele vai solicitar, então, a senha de administrador, ou seja, a senha de um usuário que seja administrador. Nesse caso, o meu usuário, ele tem perfil de administrador, eu vou colocar a senha dele e apertar Enter, digitando a senha correta. Ao digitar a senha correta, então ele vai fazer o procedimento de instalação. Então agora que ele concluiu a instalação, notem que ele também identifica ali para remover, não é o caso, né? Nós já fizemos a instalação, nós não queremos remover o software. Então nós vamos fechar esta janela do instalador do Debian e notem que eu vou precisar fazer a instalação do Extension Pack. Então eu posso clicar com o botão direito, abrir com outro aplicativo e selecionar agora aqui um outro aplicativo, ver todos os aplicativos e localizar aqui o Oracle VirtualBox. Então vou selecionar e ele vai abrir então já com o VirtualBox o Extension Pack. Eu poderia abrir dentro do VirtualBox, mas eu fiz o mesmo procedimento. Novamente eu poderia fazer a instalação de outra maneira, mas escolhi fazer através do software Extension Pack direto. Então vamos clicar em instalar. Novamente ele vai solicitar que eu leia o acordo de licença do software. Novamente ele vai solicitar a senha de administração. Eu vou digitá-la e apertar Enter. Pronto, o pacote de extensão foi instalado com sucesso. Vamos clicar em OK e também novamente eu já posso utilizar o VirtualBox agora conforme a necessidade. Um outro sistema operacional que é muito utilizado por nós aqui do canal e também por muitos dos nossos inscritos é o sistema CentOS. E nós vamos instalar o VirtualBox no CentOS
como um workstation. Então nós vamos utilizar o CentOS 8 como um workstation, ou seja, como um desktop, e fazer o procedimento de instalação do VirtualBox neste sistema. Vamos lá para o nosso CentOS. Já que estamos no CentOS 8, nós vamos utilizar também o Firefox e vamos abrir então a página do virtualbox.org. Novamente vamos baixar a versão 6.1, já vamos baixar aqui o Extension Pack e vamos clicar aqui em Linux Distributions. E vamos agora selecionar então, neste caso, o primeiro link, que é o Oracle Linux 8, ou Red Hat Enterprise 8, ou o CentOS 8, que é o nosso caso. Vamos salvar o arquivo, vamos acompanhar o download aqui. Notem que ele já concluiu. Vamos mostrar todos os downloads para ele abrir a pasta. Vamos abrir a pasta. Na pasta eu vou clicar com o botão direito no ícone do VirtualBox, vou clicar em propriedades, vou clicar em permissões e marcar novamente permitir execução. Vou fechar, vou clicar com o botão direito, abrir com a instalação de programa. Lembrando que ele vai fazer o processo de instalação conforme nós acabamos de mostrar lá no Debian 10. Então vamos fazer aqui a instalação, clicando em instalar. Vai solicitar então a senha de administrador. Pronto, agora que ele terminou a instalação, nós podemos executar aqui no caso o software VirtualBox, mas não é o caso. Eu vou novamente fechar aqui a janela do instalador, vou clicar com o botão direito aqui no Oracle VirtualBox Extension Pack, vou abrir com outro aplicativo, vou selecionar aqui ver todos os aplicativos e localizar o Oracle VirtualBox e vou clicar em selecionar. Então ele vai novamente abrir o Oracle VirtualBox já para fazer a instalação do Extension Pack. Vai solicitar a senha de administrador e vai fazer o processo de instalação então do Extension Pack. Pronto, o pacote de extensão foi instalado com sucesso. E eu posso fazer então a utilização do software VirtualBox no sistema operacional conforme a necessidade. Então eu posso acrescentar ou criar uma nova máquina, enfim. A utilização do software VirtualBox não é o propósito desse vídeo, tá pessoal? Então como conclusão deste vídeo, tá, nós fizemos a instalação do software VirtualBox tanto em sistemas Windows, lá no início do vídeo, onde eu instalei no Windows 7 e no Windows 10, e passamos por algumas distribuições Linux. Entre elas, nós fizemos a instalação no Linux Mint, nós fizemos a instalação no Debian 10, nós fizemos a instalação no CentOS 8 e nós fizemos a instalação dos pacotes de extensão em todas essas versões. Tá, pessoal? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou ficando por aqui. Lembrando para vocês que na descrição desse vídeo vai conter o link para a playlist completa sobre o VirtualBox, onde eu mostro toda a execução do software VirtualBox. O intuito desse vídeo é mostrar o processo de instalação do VirtualBox e o Extension Pack. Um próximo vídeo eu vou trazer algumas informações adicionais ao software VirtualBox para vocês, tá? Mas o propósito deste vídeo era apenas fazer a instalação do software VirtualBox em algumas máquinas, como por exemplo em Windows e em Linux também. É uma dúvida que o pessoal tem quando vê a playlist de VirtualBox que nós já disponibilizamos. Sempre há um comentário do tipo como fazer a instalação do VirtualBox, tá pessoal? Então, como eu já fiz a abertura para vocês, a minha conclusão seria esta aí em relação a este vídeo. Vejo vocês então numa próxima oportunidade. Um abraço e valeu!